O KDE foi anunciado em 1996 por Matthias Etrich, um estudante alemão de ciências da computação que queria criar uma interface de usuário para sistemas Unix que fosse fácil de usar, focando principalmente no usuário final. O site oficial do projeto cita que KDE é um acrônimo para Cool Desktop Environment, mas também existe a informação de que era apenas uma brincadeira com outro ambiente gráfico que era bem famoso na época, o CDE. As primeiras versões de teste do KDE foram lançadas em 1997 e em 1998 foi publicada a primeira versão estável do KDE, chamada KDE 1.0. Junto com o ambiente gráfico, foi lançada a primeira versão do K-Office, a suíte de aplicativos de escritório que contavam inicialmente com o K-Presenter, um programa para gerar apresentações no melhor estilo do Impress, do LibreOffice, e o K-Word, um processador de textos com bastante recursos se a gente for considerar a sua época de lançamento. A primeira versão do KDE foi o resultado da colaboração de cerca de 40 desenvolvedores voluntários que contribuíram com código, com documentação, com tradução e também com design. E foi recebida com entusiasmo pela comunidade Linux, que viu nela uma alternativa de qualidade para o ambiente desktop. O KDE também atraiu a atenção de empresas como a SUSE, a Red Hat e a Mandrake, que passaram a oferecer suporte e distribuir o KDE em seus sistemas. Ainda nessa época, por volta de 1998, foi anunciada a KDE EV, uma empresa sem fins lucrativos que suporta jurídica e financeiramente a comunidade KDE. E também nessa época foi anunciada a primeira versão open source da linguagem Qt. Essa discussão sobre utilizar uma linguagem com base proprietária no projeto KDE retorna de tempos em tempos até hoje, sendo usada recorrentemente como um argumento contra a linguagem Qt. Mas os anos que se seguiram mostram que o projeto KDE segue forte, apesar dos contratempos. Em 1999, eu já tinha tido os meus primeiros contatos com Linux, principalmente por conta das revistas de informática que circulavam nessa época. E o segundo lançamento oficial do KDE, o KDE 2.0, ocorreu no ano 2000. Aqui a gente pode destacar que o Conqueror, além de ser o navegador web, também era o gestor de arquivos padrão dessa versão do KDE. Durante os meus primeiros anos utilizando Linux, o Conqueror era de longe o meu gestor de arquivos preferido por ser muito fácil de usar, ter diversos recursos e possibilitar acessar arquivos em rede de forma muito simples. O KDE 3.0 chegou em 2002 e era uma evolução clara do projeto, tanto em relação ao visual quanto em recursos. Nessa época, eu trabalhava como técnico de informática em uma empresa aqui de São Paulo, onde todo mundo do departamento de TI basicamente utilizava o OpenSUSE que estava disponível na época com alguma versão do KDE. Essa fase do KDE 3 também inaugura, por assim dizer, a longevidade das versões do KDE, sendo que o KDE 3.1 foi lançado em 2003, contando com algumas diversas versões menores e atualizações nos próximos anos, sendo seguido finalmente pelo KDE 3.5 em 2005. O KDE 3.5 para mim é um marco, porque foi quando as widgets de desktop meio que saíram de controle e o programa Super Caramba tornou muito fácil colocar tudo quanto é tipo de informação, imagem, arquivo, player, enfim, o que você imaginar era possível colocar na tela usando um widget. Se você está tendo um pouco de dificuldade para imaginar a bagunça que era isso, não se preocupa. Dá uma olhada nessa imagem aqui porque ela vale mais do que 1000 palavras. É muito bacana poder conhecer um pouco da história da comunidade KDE. E se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo hoje em dia, não se esqueça de assinar a playlist do Dio Linux News. Toda semana um episódio novo no seu feed.